Pessoal, então agora nós iremos tratar do direito ao trabalho e profissionalização da criança e do adolescente, que é um dos direitos fundamentais. Já estudamos, dentre os princípios do direito da criança e do adolescente, o princípio da proteção integral, que estende os direitos fundamentais de toda pessoa humana à criança e ao adolescente. Nós já estudamos na aula passada que a doutrina da proteção integral substituiu a doutrina da situação irregular, que tratava, eram os códigos de menores, na verdade, e que tratava o menor como objeto de direito. Só satisfazia, só materializava, efetivava os direitos do menor a partir do sistema judicial, a partir das judicializações das questões. Nós sabemos que a doutrina da situação irregular ela foi superada pela doutrina da proteção integral. E dentre os direitos da criança e adolescente existe o direito ao trabalho e à profissionalização. E esse tema ele cai bastante em prova justamente pelas pegadas, pelo critério etário, né, as idades em que isso é possível. Porque nós temos a regra de que o trabalho infantil ele é proibido, tá certo? Então existe essa regra sim, tá certo? A própria Constituição Federal, tá certo? Diz que, no artigo 227, parágrafo 3º, diz que a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, e logo no inciso 1, que é a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, inciso 33, tá certo? Para quem não lembra, o artigo 7º, que trata dos direitos sociais, né, a partir do artigo 6º e 7º, nós temos lá, no artigo 7º, inciso 33, o quê? Nós temos a proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, ressalvando, lógico, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Pessoal, então olha só, tomem muito cuidado com isso, tá? Vamos aqui, né, separar para não haver erro. Qualquer trabalho a partir dos 18 anos. Entre 16 e 18 anos, proibido trabalho perigoso, insalubre e noturno, tá certo? E na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Não podemos esquecer que é possível algumas atividades artísticas, desde que haja o quê? Desde que haja o alvará judicial, tá certo? O alvará judicial. Crianças menores de 14 anos, eles podem, né, exercer atividades, funções artísticas, contratuais, né, sob regime contratual, em programas de TV e novelas, observada, lógico, a faixa etária, podendo ser cassado esse alvará em caso de violações de direitos. Eu cito aí a Maísa, o caso Maísa, que ficou um caso bastante famoso, né, um leading case, que é o caso da Maísa, onde havia o alvará judicial para participação nos programas do Silvio Santos, e aí o Silvio Santos, ele, em uma brincadeira que ele fez, onde entrou um monstro e ela chorou e assustou e saiu do programa, houve aí a cassação do alvará, tá certo? Então o caso Maísa ficou muito conhecido, tá? Então tomem muito cuidado com isso, pessoal, existe muita pegada a respeito das questões etárias. Inclusive, pessoal, só para vocês saberem, a partir do artigo 403 da CLT, a CLT também tratou, proíbe, né, proibir o trabalho, né, a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Cuidado, tá? O texto do artigo 7º, inciso 33, ele é diferente da CLT, tá certo? E nós temos que ir pelo artigo 7º, inciso 33, que diz respeito justamente a um artigo previsto na Constituição da nossa República, na Constituição Federal. O inciso 33, artigo 7º, ele proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Algo que eu acho importante lembrar é a questão de algumas funções artísticas, participações em filmes e novelas, desde que haja o chamado alvará judicial. Esse alvará judicial ele pode ser cassado, como aí eu citei o caso Maísa, tá certo? Tudo bem? Não podemos esquecer também, né, que nós não podemos esquecer da Lei 12.852, que é uma lei de 2013. Gente, lá no artigo 227, se vocês forem lá no artigo 227, nós já citamos aí, o artigo 227, o texto, se vocês forem lá, ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade, do Estado, que é assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem. Olha só, pessoal, ele coloca jovem ao lado do adolescente, tá certo? Jovem e adolescente, portanto, devem ser conceitos distintos, paralelos. E a Lei 12.852 é justamente o Estatuto da Juventude, que definiu jovens, né? Está aí, ó, entre 15 e 29 anos, as pessoas com idade entre 15 e 29 anos, vocês podem ver, né, que entre 15 e 29 anos, o que é, só para lembrar, pessoal, vamos lembrar
o que seria criança. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa com 12 anos incompleto. Dos 12 aos 18 é adolescente. E dos 15 aos 29 é jovem. Ah, professor, mas espera lá. Dos 12 aos 18 é adolescente. E dos 15 aos 29, pega também aí 3 anos da adolescência, né? Dos 15 aos 18. E aí, vai aplicar qual legislação? Qual regime jurídico será aplicado? Gente, isso já caiu em prova da OAB, tá certo? Qual seria o regime que seria aplicado, uma vez que o jovem é entre 15 aos 29 e o adolescente é entre os 12 e os 18, tá certo? Aí você tem aí um período entre 15 e 18, onde o adolescente também é jovem. E aí? Nós temos a aplicação do Estatuto o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Estatuto da Juventude? Qual deve prevalecer? Pessoal, a lei ela é clara, né? O próprio Estatuto da Juventude, a Lei 12.852, no artigo 1º, parágrafo 1º, define, né, a pessoa entre 15 e 29 anos de idade, e no parágrafo 2º vai falar qual regime será aplicado. E olha só, pessoal, os adolescentes com idade entre 15 e 18 anos, grifeio, aplica-se a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Excepcionalmente, olha lá o excepcionalmente, esse estatuto, quando não conflitar com as normas da proteção integral, tá certo? Então, toma muito cuidado. Grifei o aplique-se e grifei o excepcionalmente, tá certo? Então, entre 15 e 18, a pessoa é adolescente e jovem ao mesmo tempo. E aí, qual vai aplicar? Prevalece o Estatuto da Criança e do Adolescente e, excepcionalmente, o Estatuto da Juventude, a Lei 12.852, quando não conflitar com as normas de proteção integral ao adolescente. Tá certo, pessoal? Além disso, é importante ressaltar, já aproveitando, né, que a criança e adolescente são regimes que devem ser, são regimes especiais, tá certo? São microsistemas. Vamos aí aproveitar para já falar também do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, que é de 2003, tá? A Lei 10.741 de 2003, depois vocês vejam lá. Eu acho que eu vou trazer no vídeo, né, a figura da legislação, né? Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. E, pessoal, o que é o idoso? Pessoal, o idoso, o Estatuto do Idoso, ele vai definir idoso a partir do artigo 1º. Se vocês olharem lá no artigo 1º, tá lá, né, os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Tomem muito cuidado com isso, tá certo? Já fazendo uma analogia aí, ó, o que seria idoso? Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Tá certo? Tá aí grifado o que seria idoso, o que seria jovem, o que seria criança, que é dos 12 anos incompleto, adolescente, dos 12 aos 18, tá certo? Algo que eu acho importante ressaltar também é a questão do voto facultativo do idoso. Só rapidinho antes de terminar, pessoal. O voto facultativo é dos 70 anos, tá? Cuidado com isso, tá? Tem idoso que deve votar obrigatoriamente, tá? Isso é muito confundido, o voto facultativo entre 60 e 70 anos, tá? Por que isso se confunde? Justamente por conta do Estatuto do Idoso, que definiu o idoso a partir do artigo 1º, tá certo? Com aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Cuidado com isso, voto facultativo para idoso é somente a partir dos 70 anos, 70. Gente, eu queria agradecer, muito obrigado aí, tá esse aí, tá todas as faixas etárias, os critérios etários, para vocês não caírem em nenhuma questão, nem da OAB, nem de concurso público, nem de qualquer prova que vocês fizerem.